Querido amigo, hoje vamos estudar o segundo capítulo do livro de Eclesiastes. Vamos estudar todos os seus 26 versículos. E nesses versos, o autor continua demonstrando a frustração do homem sem Deus. Para ele, a vida não tem sentido nem significado. Para o homem natural, é frustrante não achar sentido na vida. Ele empreende todos os meios, todas as maneiras, e ele procura, por todos os métodos, o verdadeiro significado da existência do homem e não obtém um resultado satisfatório. Após verificar e comparar todas as possibilidades, ele se vê completamente frustrado e vazio. Por constatar que a vida é só vaidade, o título então que podemos dar a esse capítulo é o seguinte: A frustrada busca pela satisfação. A frustrada busca pela satisfação. Nesse capítulo, encontramos 3 divisões bem naturais. O pregador nos apresenta a sua busca nas realizações, a sua busca na conquista da intelectualidade e a sua busca no trabalho. Tudo isso tentando buscar o sentido da vida. Em todas essas buscas, tentando buscar a satisfação. E conforme nós verificaremos no versículo 11, o autor claramente nos diz o seguinte: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Capítulo 2, versículo 11. Por isso, então, querido amigo, ele achava a vida vazia, achava a vida sem significado. Ele diz que todo o seu empenho para entender a vida como é, ele se empenhou e ele só ficou caçando o vento, procurando o vento, correndo atrás do vento. Na verdade, nunca se consegue pegar o vento. Então, estaremos constantemente frustrados se procurarmos ganhar algo na vida que não está nela. Quando reconhecemos que a vida é vazia, somos libertados para buscar o seu verdadeiro significado fora dessa existência temporal, fora dessa dimensão de vida. E então nós vamos encontrar o significado e o propósito verdadeiro quando lançarmos os nossos olhos bem mais adiante do que essa mera existência humana. Mas nesse capítulo o autor ainda não percebia isso. Na verdade, por todo o livro do Eclesiastes, o autor não consegue ver isso. Só lá no finalzinho, no capítulo 11 e 12, nós vamos perceber uma mudança. A pesquisa desse autor, desse sábio, a sua busca apenas lhe proporcionou frustrações. E por isso, então, a sentença que resume esse capítulo pode ser apresentada com essas palavras: A vida sem Deus é vazia, não satisfaz e frustra a todos que buscam um sentido para viver. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 2 de Eclesiastes. A vida sem Deus é vazia, não satisfaz e frustra a todos que buscam um sentido para viver. Nesse capítulo temos 3 considerações sobre a frustrada busca pela satisfação. Em primeiro lugar, consideramos as realizações que não satisfazem, versículos 1 a 11. Nesses versos, o sábio Salomão mostra que as mais diversas realizações empreendidas por ele não conseguiram dar à vida nenhum significado ou sentido. Agora, pense bem, sendo que Salomão foi o rei mais sábio e rico que Israel teve, é importante percebermos que não lhe faltou nada para experimentar. Ele não deixou nada sem experimentar. Veja só, vamos ler esses versículos 1 a 11, numa versão da Bíblia. Então resolvi me divertir e gozar dos prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua vida, a sua curta vida aqui na Terra.
Realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros nascidos na minha própria casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, eu fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Querido amigo, nesses versos, e especificamente nos versos 3 a 9, nós encontramos minuciosamente descritas algumas realizações que Salomão experimentou na sua busca por satisfação, por sentido da vida. Conforme lemos em 1 Reis, capítulos 4 a 11, o reinado de Salomão foi esplendoroso, foi único. Ele procurou sentido na vida. Agora, se você quiser anotar, anote aí. Ele procurou sentido na vida, na alegria, versículo 2, na bebida, porém sem deixar-se dominar pelo álcool, versículo 3. Na vida de loucura, isso é, numa vida irresponsável, versículo 3. Ele procurou sentido na vida, na edificação de casas, versículo 4. Na plantação de vinhas, versículo 4. Na plantação de jardins e pomares com árvores frutíferas de todas as espécies, versículo 5. Ele procurou sentido na vida, na construção de açudes, na aquisição de servos e servas, versículos 6 e 7. Na compra de gado, aumentando a cada dia o seu grande rebanho, versículo 7. Ele procurou sentido na vida no acúmulo de riquezas como ouro, prata e tesouros, versículo 8. Na conquista de províncias, versículo 8. Na contratação de cantores e cantoras, versículo 8. Na posse de inúmeras mulheres, versículo 14, na posse de inúmeras mulheres, versículo 8, na conquista de engrandecimento, versículo 9, e em 15º lugar, ele procurou satisfação, sentido da vida, na superação dos seus antepassados, versículo 9. Na verdade, o que Salomão está dizendo é que ele procurou satisfação e sentido da vida em todas essas conquistas e realizações, sem perder a sua sabedoria. Ele se manteve sempre sábio, conhecedor da verdade, mas tudo foi em vão. Na verdade, nos versos 10 e 11, Salomão fez um resumo de todas essas atividades. Provavelmente, enquanto ele esteve envolvido com seus projetos de construção, aquisição, contratação, ele se distraiu com seus afazeres durante um determinado tempo. Porém, quando ele olhou para trás, depois de ter avaliado todas as suas atividades, depois de ter avaliado todas as suas conquistas, ele constatou que tudo era ilusório, tudo era passageiro e não dava sentido à vida. É verdade. Depois dessa análise detalhada, qual foi a conclusão dele? Eu leio para você o versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Não havia satisfação em nenhuma dessas buscas, só havia frustração. E é assim, querido amigo, a vida de um homem sem Deus. Em segundo lugar, consideremos que a intelectualidade não satisfaz. Versículos 12 a 17. E eu quero ler esses versos também para você.
Então eu comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. Então eu cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. E aí eu pensei, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como também ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Querido amigo, que expressões, que palavras, que avaliação de vida é essa? Com certeza é a vida de alguém que não tem uma perspectiva maior espiritual da sua vida. A pessoa mundana acha a vida frustrante porque está procurando-a para que lhe dê verdadeira felicidade e satisfação. Mas o pregador concluiu que o conhecimento e a prudência são preferíveis à ignorância e ao comportamento nécio, embora a sabedoria e o conhecimento não concedam ao homem tudo quanto ele quer, isso é, o real sentido da vida. Depois de procurar a felicidade e o sentido da vida nas suas realizações, o pregador mostra então que, usando a razão, dedicando-se à intelectualidade, ao conhecimento, também tudo isso é vazio e não traz o sentido da vida. Quando o autor faz essa comparação entre uma vida sábia e prudente e uma vida de estultícia e irresponsável, ele percebe que não havia nenhuma vantagem em procurar viver com sabedoria. Veja bem, nenhum tipo de vida, nenhum outro concederam-lhe o significado da vida. A sabedoria não daria sentido à vida porque a morte igualava a todos e acabava com tudo. E logo depois da morte, tanto os sábios como os tolos, os dois seriam esquecidos rapidamente. Somente o cristão, querido amigo, pode gozar realmente a vida porque não está tentando fazer com que ela lhe dê algo que seja inerente, incapaz de dar. Sabe por quê? Porque o sentimento de realização de um cristão vem através do seu serviço a Deus. Quando servimos a Deus, é possível achar alegria, satisfação, significado, sentido da vida e valor nas nossas buscas diárias, nos nossos afazeres pela vida. Por isso, em terceiro lugar, consideramos que o trabalho também não satisfaz. Versículos 18 a 26. Finalmente chegamos ao terceiro e último parágrafo desse capítulo, e eu gostaria também de fazer a leitura desse texto para você. Versículo 18. Tudo que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria que deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio como um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu nesse mundo. Tudo é ilusão. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento, inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos com a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? O que é que você ganha com isso? Tudo que fazemos na vida não traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite, é tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou
Com que nos divertir? É Ele que dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem Ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas que Ele gosta mais, que levam Deus a sério. Tudo então é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Querido amigo, os nossos corações são levados a abandonar a ambição de grandes coisas, pois o mundo é um vale de lágrimas, mesmo para os que possuem muito. Na verdade, o que o pregador está falando nesses versos é que todo o esforço que fazemos em trabalhar duro e penosamente para conseguirmos adquirir aquilo que se nos oferece, não vale a pena. Não vale a pena se pensarmos apenas nessa vida aqui. Trabalhamos, nos esforçamos para adquirir bens e tudo ficará para quem? Para os outros. Dessa vida, nós não vamos levar nada. Tudo ficará para outros, para parentes ou não. Pessoas que não se esforçaram e nem sabemos como vão administrar aquilo pelo qual, muitas vezes, nós entregamos a nossa própria vida, nos esforçando, trabalhando e trabalhando. Salomão refletiu a respeito do entusiasmo e da disposição com que ele havia iniciado o seu reinado. E tudo, depois de uma longa vida de liderança sobre Israel, tudo tinha um gosto de esquisito, tinha um gosto de cinza. Como ele disse no verso 17, diante dessa realidade, ele desprezou a própria vida. Não tinha sentido, não valia tanto esforço. De nada valia esse esforço. O problema de Salomão, pensando dessa maneira, e de todos os que pensam dessa maneira, isso é, que rejeitam Deus na sua vida, é que tudo aquilo que conseguem amealhar durante a dura jornada da vida, logo teria que ser deixado para uma outra pessoa. E a pergunta do versículo 19 é inquietante para tal tipo de pessoa. Quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Querido amigo, são questões seríssimas. Sim, para quem espera só por essa vida, essa é uma questão angustiante. Para essas pessoas que não temem a Deus e querem viver somente para essa dimensão, o único argumento que lhes dão alguma esperança é comer, beber e satisfazer-se aqui e agora com toda a riqueza que conseguiram obter. Divertir-se ao máximo, usufruir ao máximo aquilo que conseguiram ajuntar é a esperança de quem só tem essa perspectiva de vida. Mas é interessante, no versículo 24, o pregador, ele diz o seguinte, que ele tentou perceber o sentido da vida. Mas é interessante que ele também percebeu que essa prática que é de comer, de beber, de se divertir, de satisfazer-se com as delícias da vida, tudo isso também é vaidade, tudo isso é vazio. Pense você um pouquinho sobre isso. Você pode ter imenso prazer em comer os alimentos mais saudáveis e mais saborosos que alguém possa preparar para você. Você pode comer aquele alimento preferido preparado com a melhor receita. Você pode beber as mais finas bebidas. Podem ser aqueles sucos saborosos de frutas regionais. Você pode servir-se das mais deliciosas sobremesas. Mas você tem que pensar que depois de algumas horas, tudo o que deu imenso prazer para você já não vale mais nada. Ou então, você pode usar o seu dinheiro ganho com dificuldade para desfrutar os maiores prazeres que o mundo pode lhe dar. Mas também, depois de algumas horas, tudo vai passar e só vai ficar a lembrança daqueles bons momentos. Ou então ainda, você pode desfrutar do amor e do carinho da pessoa amada de uma maneira muito expressiva e marcante, mas mesmo nesse caso, tudo isso é passageiro, tudo termina, tudo é ilusório. E essa foi a conclusão do pregador, e essa é a experiência de todo aquele que só vê a vida sobre esse prisma meramente humano. Querido amigo, de fato, quando contemplamos a vida sob esse enfoque, é frustrante essa busca pela satisfação e pelo sentido da vida. Na verdade, não achamos uma razão maior para viver, só a grande frustração. Por outro lado, é certo que o cristão deve trabalhar honestamente, deve se esforçar para obter o máximo dessa vida. E isso deve acontecer porque o seu alvo de vida vai além dessa existência terrena. Um dos nossos objetivos
deve ser o auxílio aos necessitados. Veja em Efésios 4:28. O cristão, antes de roubar, deve trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse é o alvo do cristão. E a minha oração para você é que você tenha verdadeiros valores e assim alcance o verdadeiro significado da vida. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.